Olá, eu sou Chafix Gibelli, sou o tutor desse curso Leitura do Desenho Infantil. Criei ele em 2008 e já há 11 anos eu leciono as disciplinas desse curso, né, para professores, psicólogos, policiais, advogados, assistentes sociais. E hoje eu vou aqui compartilhar uma primeira parte desse curso com vocês, a parte teórica do curso Leitura do Desenho Infantil. Antes, porém, eu gostaria aqui de fazer algumas indicações dos livros, que eu vou inclusive levar na aula presencial, tá bom? Eu tenho aqui, do Victor Lowenfield, A Criança e Sua Arte. É um livro muito instrutivo, né? Ele é bem didático, ele tem algumas imagens, algumas fotos, alguns desenhos de criança, assim. É bem interessante, é um livro que eu acho que todos devem ter aí na sua biblioteca particular. Também o livro da Angela Enning e da Cat Ring, Os Significados dos Desenhos de Crianças. Também um livro bastante didático, né? Ele traz bastante ilustrações, onde a gente pode... Eu vou estar levando isso aqui na aula, tá? Para vocês estarem folheando, pegando as referências bibliográficas aí. Além disso, também tem aqui o desenho, um instrumento de trabalho da psicóloga Marília Ramos de Etchepare. A doutora Marília, eu encontrei com ela num curso que eu ministrei sobre o desenho lá no Rio Grande do Sul. E aí ela ficou assim muito grata, né, muito agradecida em me conhecer, em participar lá do curso. Fez uma dedicatória aqui para mim desse livro dela, que também fala sobre os desenhos, né? Tem um outro livro aqui de Jean Piaget, muito conhecido pelo pessoal da área da educação, né? A Psicologia da Criança. Fala alguma coisa aqui. Esse livro, sobre as funções executivas e a aprendizagem do autista, é um livro que eu organizei. Eu sou o organizador, né, com alguns autores aqui, entre eles a doutora Vera Mieto, uma fonoaudióloga, neurocientista do Rio de Janeiro, que traz uns textos assim muito bacana pra gente, tá? Eu vou levar alguns desses exemplares aqui para mostrar para vocês. Também eu tenho aqui de uma grande amiga minha, a doutora Lilian Ziegler. A doutora Lilian Ziegler, e ela é do Rio Grande do Sul, tá? Na área de educação. Ela tem mestrado, doutorado, e ela foi uma franqueada minha desse curso de leitura do desenho infantil lá no Rio Grande do Sul. Produziu algum material também, que posteriormente eu validei para compor o curso leitura do desenho infantil lá no Rio Grande do Sul. E hoje ela representa isso lá, né? Ampliou o leque, né, de cursos, de temas, inclusive falando sobre as cores. Então é bem bacana. A doutora Lilian Ziegler me deu muito orgulho de conhecê-la e muito excepcional. Apesar de ser um livro bem fininho, vamos dizer assim, com poucas páginas, esse livro de Florence de Méridier, O Desenho Infantil, ele é extremamente didático também. É um livro que traz muitas revelações a respeito do desenho. Então, assim, uma coisa que eu achei bem interessante nesses desenhos é que eles têm uma linguagem muito comum, né? Eles são bem sérios, são autores sérios que trabalham assim essa questão do desenho de uma forma muito peculiar, no sentido de não inventar muita moda, não querer, né, mitificar os desenhos, pelo contrário. Aqui eu tenho um outro livro que chama A Arte de Curar, do Dr. Bernie Siegel. Ele é um médico, um pediatra, e ele traz vários desenhos e um testemunho. Esse é o Dr. Bernie Siegel. Ele traz um testemunho do trabalho que ele faz lá nos Estados Unidos. Ele tem as suas... vamos dizer assim, os seus diagnósticos. Ele pede a criança para fazer um desenho para ele atestar se o diagnóstico faz sentido ou não. Olha que interessante, né? Então ele traz bastante
respeito dos desenhos, ele faz uma relação muito interessante, além de trabalhar também a questão quântica da visualização no combate das doenças. Esses livros aqui eu vou estar levando no workshop para vocês poderem estar folheando, anotando aí, tá? Além disso, eu também imprimi a apostila, tá aqui a apostila do curso, que vocês vão ter esse material que eu estou passando agora aqui nos slides, tá bom? Deixei ela impressa, cada um vai receber uma apostila dessa. Muito bem. Então, o que eu queria nesse momento? Trabalhar com vocês um pouquinho a parte teórica, ok? Então vamos lá, prestando atenção aí nos slides, eu vou fechar a câmera aqui, tá bom? Pra gente poder prestar atenção aí nos slides, hein? Vamos lá, só um minutinho, ok, muito bem. Então, conhecendo melhor a evolução da brincadeira e do desenho, podemos, através da observação e análise da atividade da criança, formar uma ideia mais clara sobre sua estruturação mental, isso é, fazer uma leitura epistemológica, assim como sobre sua organização egóica frente ao meio, sua flexibilidade e mecanismos de defesa, uma leitura psicanalítica, né? Então, os desenhos, ele traz essa leitura psicanalítica com uma aplicação psicopedagógica e também uma aplicação para o pessoal que é da área da psicologia, vai enriquecer muito o seu trabalho de avaliação, de análise dos desenhos, né? Então, o objetivo desse workshop, desse curso, é oferecer ao cursista perspectiva psicanalítica sobre o construto infantil, estudar as principais teorias sobre o desenho da criança e demonstrar como a leitura do desenho pode auxiliar nos processos de avaliação psicopedagógica, entre outras avaliações conforme a formação, né, que cada um tiver na área da assistência social, na área do direito, pessoal da área de segurança pública, tá bom? Muito bem. Pavlovsky, ele diz o seguinte: para trabalhar com crianças é preciso aprender elas antes de interpretar. Então, essa interpretação antecipada, rápida, em que o leitorista, né, do desenho, ele quer antecipar, ele quer bater o olho e quer dizer qual é o problema, quer dar um diagnóstico, vamos dizer assim, né? Não é o mais adequado, tá? Não é o mais adequado. Isso é muito precipitado. Tem um processo, tem um passo a passo para se chegar nos indícios daquilo que significa o desenho no seu conjunto e no seu histórico, ok? Winnicott, ele diz: a criança joga, aqui entre parênteses, brinca, porque jogar no inglês quer dizer play. Play é brincar, né? Jogar, brincar, tem a mesma conotação. Então a criança brinca para expressar a agressão, para adquirir experiência, para controlar, para estabelecer contatos sociais, como integração da personalidade e também por prazer. Então é um mundo de catexias em que a criança pode investir a sua energia, né? E ali ela descarrega a sua energia. E é importante a arte do desenho, não como arte em si no sentido estético da coisa, mas no sentido terapêutico, no sentido de organizar e desenvolver a sua cognição e também as suas habilidades psicomotoras, né? Saint-Exupéry, ele diz: ninguém te sacudiu pelos ombros quando ainda era tempo. Agora a argila de que és feitos já secou e endureceu, e nada mais poderá despertar em ti o místico adormecido, ou o poeta, ou o astrônomo que talvez te habitasse, né? Ou seja, gravadas através do desenho. O que você pode observar no desenho que pode ser uma expressão de um desejo inconsciente, que pode ser a expressão daquilo que a criança gosta ou daquilo que ela repudia, né? Então tudo isso a gente pode ver através dos desenhos, né? O recurso da leitura do desenho infantil não deve ser concebido como uma espécie de radiografia fiel do comportamento, muito menos da mente humana. Então é preciso ter esse cuidado, tá? É preciso ter esse cuidado para que não haja
Opa, aqui, vamos lá, virou, ok. Para que não haja uma espécie de desejo por parte de quem faz o curso, bater o olho no desenho e já sair por aí colocando seus estereótipos, né? Dando um veredito. Essa criança é isso, essa criança é aquilo. Tá? Então a gente tem que ter cuidado em relação a isso. Antes, a leitura do desenho infantil é um método para se perceber aspectos importantes sobre pensamentos, emoções, sentimentos que podem estar inibindo o processo da aprendizagem. Nesse caso, de modo geral, aquilo que a criança expressa no desenho pode te dar indícios do que passa pela cabeça dela. E nós sabemos que uma pessoa, seja uma criança, um jovem, um adulto ou um idoso, se ele está preocupado, se ele está tenso, dificilmente ele consegue colocar em prática as suas funções executivas, né? A atenção, a memória, concentração, tudo isso vai ficar prejudicado. E se essas funções executivas estiverem prejudicadas, certamente a aprendizagem, a retenção do conteúdo também vai ficar prejudicado. Então é importante a gente perceber isso. Olha que legal esse desenho. When I grow up, I want to be like mommy. Então dá uma olhadinha nesse desenho e me fala o que você pensa sobre ele. O que você acha que essa mãe faz? Qual é a profissão da mãe dessa garotinha? Esse daqui é um caso que uma professora nos Estados Unidos solicitou à classe, né, aos seus alunos, que fizesse um desenho com base na profissão dos pais. E essa criancinha desenhou a mãe fazendo isso daí, né? Então, o que você imagina que seja isso? Tá? Só que eu não vou revelar agora. No sábado, no workshop, eu falo pessoalmente com vocês qual é a profissão dessa mãe, mas antes eu gostaria que vocês continuassem pensando qual é a profissão dessa mãe. Ok? Então, a leitura do desenho infantil é antes um método para se perceber aspectos importantes sobre pensamentos, emoções e sentimentos que podem estar inibindo o processo de aprendizagem. Não existe na literatura técnico-científica disponível qualquer respaldo sobre o significado fixo dos objetos no desenho, à exceção de alguns poucos testes de aplicação restrita a profissionais médicos ou psicólogos, mais psicólogos, né, que usam os testes de psicodiagnóstico. Então, o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso, que eu aprendi com os especialistas e ao longo desses anos estudando o desenho infantil, é que não existe, por exemplo, uma criança que desenha o botão de uma camisa quer dizer exatamente aquilo. Não, por quê? Porque cada criança tem a sua própria concepção do que seja o botão. Então o botão pode ter representações diferentes conforme a pessoa. Portanto, é de comum acordo entre os especialistas, e eu também acredito nisso, e leciono isso, que a leitura do desenho infantil é extremamente subjetiva. Então, o que você aprende com o desenho de uma pessoa pode não ser aplicável no desenho de uma outra pessoa. Não importa a idade, não importa o sexo, né? Não importa a cultura. Cada pessoa vai ter a sua própria simbologia, a sua própria representatividade dos signos, dos desenhos, dos símbolos nos desenhos, tá? Então é por isso que cada leitura de desenho infantil é uma leitura à parte, é uma nova leitura, é um novo desafio. Então você começa tudo do zero. É claro que você vai achar alguns pontos comuns, com certeza, né? A exemplo das cores, de modo geral, elas podem estar representando sim aqueles sentimentos comuns, mas é muito importante estar com a cabeça, o coração e principalmente a percepção aberta para identificar qual é a correlação que aquela criança está fazendo com aquele conteúdo desenhado, tá bom? A criança externa nos desenhos de um único rabisco, não aquilo que ela vê, mas o que ela percebeu daquilo que viu ou que deseja, estendendo o desenho a uma forma de linguagem e comunicação gráfica que precede a linguagem e
a escrita, né? A linguagem escrita. Então, vários autores também que estão na referência, eles consideram o desenho infantil como se fosse uma espécie de linguagem. Porque a criança ainda tem um vocabulário muito restrito. A criança pequena. Não só a criança pequena, como às vezes nós temos dificuldade, nós outros, os adultos, nós temos dificuldade de nominar os nossos sentimentos, as nossas emoções. E às vezes dá aquela sensação de que você não sabe dizer o que você está sentindo. E com a criança isso é muito mais intenso, né? Ela vai se expressar através dos desenhos. Então ela desenha não somente aquilo que ela viu, mas aquilo que ela percebeu do que viu, aquilo que ela entendeu. A elaboração dela é externa. Enquanto a gente percebe, vê uma coisa e você fica fazendo as suas ilações, você faz as suas elaborações de forma interna nos seus pensamentos, a criança, ela externa isso no desenho. Então ela vai tentar entender o que aconteceu desenhando, como se aquele processo fosse externo e não interno, né? Então é bem... O que difere na teoria dos autores é a fonte original da motivação para o desenho e sua construção iconográfica, como se pode observar nas principais sínteses teóricas. Então, antes da gente passar para as sínteses teóricas, eu gostaria de deixar aqui claro a respeito dos testes psicométricos ou psicodiagnósticos, né? Estes são restritos a médicos e psicólogos, tá? Mas para psicólogos, que são as pessoas, os profissionais com a prerrogativa dos testes psicodiagnósticos, tá bom? Então, a gente precisa entender que a leitura do desenho infantil, ele não tem validade clínica, porém, a leitura do desenho infantil é extremamente enriquecedora para corroborar algumas suspeitas, algumas linhas de investigação e também para que você possa entender qual o momento certo de buscar ajuda com um profissional, observando os desenhos, as cores, os traços, ok? Mas sempre deixando bem claro, tá, que a leitura do desenho infantil não tem fins para testes psicométricos ou psicodiagnósticos, porque estes são de prerrogativa do profissional da psicologia, ok? Então vamos lá. A leitura, né? Ela é facultada a outros profissionais, que não só os psicólogos, porque não se trata de um teste psicodiagnóstico, ok? E é uma percepção subjetiva, não padronizada de uma ou mais amostras de expressões diversas. Quais são as abordagens teóricas? Nós temos duas abordagens teóricas. Nós temos a organicista e a funcionalista. O que quer dizer isso? Vamos lá. Na organicista, as medidas são objetivas. Então, na organicista, você pode fazer abordagens objetivas em relação à cognição. E aí nós vamos ter Wechsler, Grünewald, Kopitz, sobre a atenção e a memória, Piaget e o seu discípulo, né, Inhelder, sobre o desenvolvimento psicomotor, Vallon, que era médico, também psiquiatra, ele era médico e psicólogo, né? Também a respeito da vestibulopatia, tem uma abordagem médica aí, o Dr. Novallo traz uma abordagem muito interessante para a gente identificar os traços, indícios de se a pessoa está, se a criança, né? Se a pessoa está com um bom desenvolvimento cognitivo, se demonstra atraso, se ela tem altas habilidades. Sobre a questão da atenção e da memória, também isso você pode observar nos desenhos. Se o desenvolvimento psicomotor está adequado para aquela faixa etária, não é? E também se existe algum problema no átrio auricular, no caso da vestibulopatia, com vários sintomas físicos, né? Por exemplo, vista embaçada, dor de cabeça, náuseas, tonteiras, né? A criança, ela tem esse quadro sintomático, precisa ser tratado pelo médico para que ela possa desenvolver sua aprendizagem.
tá? E o Dr. Novala, ele traz uma pesquisa que eu cito durante o curso, que em torno de 5% das crianças em sala de aula pesquisada por ele tinham indícios de vestibulopatia e por isso apresentavam um baixo desempenho escolar. Na abordagem funcionalista, as medidas são subjetivas. Então, nós temos aí Clepared, que fala falando sobre a linguagem, né? Muito interessante o desenho como linguagem. Lacan, Melanie Klein vai falar que o desenho ele faz parte de um processo criativo, né? E por isso a criança precisa de espaço, precisa de liberdade e de incentivo, né? Para poder desenhar. Baudrillard, mais da área do marketing, né? Da imagem, da identidade visual, ele vai falar sobre o simulacro. O simulacro é quando você desenha uma coisa, mas na verdade ela representa outra, né? Então, no simulacro, só para dar uma ideia aqui, por exemplo, a pessoa pode desenhar um balão e dentro do balão ter uma criança ali dentro. Então, aquele balão não é um balão de aniversário, ele desenhou um balão de aniversário. Aquilo pode estar representando, por exemplo, o ventre materno, o colo, o abrigo, né? Então, o simulacro é aquilo que você desenha, mas que ele parece uma coisa, mas no fundo a criança gostaria de estar representando uma outra coisa que ela talvez não pudesse ou não soubesse desenhar de forma mais explícita, né? No caso também, Balbo vai trabalhar essa questão do simbolismo, né? Simbolismo de Balbo é muito interessante, que aí a gente vamos nos remeter lá aquela música Aquarela de Toquinho, né? Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, num instante imagino uma linda gaivota voar no céu. Então, assim, um pinguinho ali, ele pode simbolizar um monte de coisa, né? Ele pode simbolizar Deus, por exemplo. A criança coloca ali aquele pinguinho e para ela pode ser qualquer coisa e ela vai mudando, né? E Freud vai nos falar sobre a alucinação de um desejo inconsciente, ou seja, a expressão de um desejo inconsciente está revelada ali nos desenhos, né? E tem ainda a abordagem conjugada, que vai trabalhar a energia neuromuscular, a imitação do adulto, vai trabalhar a questão da autoestima, que a gente vai perceber isso nos quadrantes, né? Mais adiante, a catarse, que é a descarga de uma energia psíquica, né? De uma raiva, de uma emoção forte, de alguma coisa, de uma angústia que está ali retida, e a criança ou o adulto vai transpor aquilo para o desenho e vai fazer aquela descarga psíquica, muito interessante. A faculdade gráfica, que é a capacidade que a criança tem de fazer o desenho numa perspectiva real e não numa perspectiva visual, né? Isso é bem interessante. O automatismo, isso quando não tem uma ordem, um desejo sobre a forma, né? Simplesmente começa a fazer os traços. É o caso do abstrato, né? A criança que rabisca longitudinalmente, latitudinalmente, então ela acaba desempenhando essa questão do automatismo, uma coisa automática e por impulso, tá? Não tem muito o que explicar, a não ser pela viés da catarse, né? Além do desempenho psicofísico, a gente percebe isso também sobre as emoções nos desenhos, e o protocolo de preenchimento da leitura vai mostrar muito bem isso, tá? Além de necessidades biopsíquicas, ou seja, você consegue observar ali as dores, as necessidades, os desejos, e é muito importante que você esteja atento no desenho, assim também como a questão comportamental. Jung, Skinner e Rogers, eles são os autores principais aí do comportamento, e você vai perceber comportamento agressivo, comportamento receptivo, comportamento defensivo, e aí tem alguns desenhos temáticos, né? Por exemplo, a criança na casa, a criança na escola, a criança no parquinho, a criança
no clube, você pode criar isso. Além do desenho livre, se desenhe em diversos tipos de ambientes para você ter uma noção do que se passa naquele ambiente, pelo menos na perspectiva dela, né? Não que seja o retrato fiel da realidade, tá? Às vezes está na imaginação da criança e é preciso investigar, ter muito cuidado, tá bom? Então essa abordagem conjugada, ela é muito defendida por Luckett, Winnicott, Anna Freud e Melanie Klein, tá bom? A realização do desenho, então as teorias, o hiperrealismo, pois ele surge do nada e se estabelece como um modelo de algo, né? O simulacro de Balbo, pois separa significado e significante. O chiffonage de Lacan, pois nem tudo que se vê no desenho é exatamente o que foi desenhado. O chiffonage quer dizer amassamento, né? Que é uma mesma ideia de condensamento que Freud usou em questão da interpretação dos sonhos, né? Então, vários pensamentos de várias épocas ficam reunidos, né? Amassados ou condensados em um só símbolo, em um só desenho, tá? Então, é a expressão de várias coisas. Então, esse chiffonagem é muito interessante. Foi o caso da girafa que Lacan estava se referindo quando ele falou do chiffonagem, né? A memória de reconhecimento, pois o desenho representa algo que já foi visto ou vivenciado na realidade. Então a criança viu, ela lembra, então ela desenha daquilo que ela já tinha visto. Mas pode ser também uma memória de evocação, pois mesmo na ausência do objeto a pessoa o reproduz, ou seja, ela pode nunca ter visto. Como por exemplo uma professora que levou seus alunos, né, no zoológico, na televisão, mas pessoalmente existe um camelo, né? Então a professora pediu que eles desenhassem um camelo, e os desenhos do camelo, assim, tinha criança que desenhou como se fosse uma baleia, tinha criança que desenhou como se fosse um prédio, tinha criança que desenhou como se fosse um cavalo, outros desenharam como se fosse um cachorro, outros uma formiga. Então eles não tinham uma noção do que era o camelo, porque nunca tinha visto, e o desenho foi pedido propositalmente, né? E aí a professora faz o passeio no zoológico, mostra para as crianças o que era o camelo, e depois, no outro dia, né, quando se reuniram novamente na sala de aula, a professora pediu que agora desenhasse novamente o camelo. E aí as crianças desenharam o camelo conforme elas lembravam, né, que era o camelo que elas tinham visto lá no zoológico. E aí depois pediu para fazer a comparação e observou assim, que às vezes a criança desenha uma coisa que ela pensa que é, mas na verdade não é exatamente aquilo, mas na cabeça dela é, tá? E Freud falando sobre a alucinação de um desejo inconsciente, pois é uma forma de o ego atender às demandas do id e do superego, tá bom? Então aqui tem um desenho do caso da Isabella Nardoni, né? Quando aquele monstro jogou ela pela janela. Então esse desenho durante muito tempo, né, ficou no imaginário infantil, e as professoras, as psicólogas, né, os psicopedagogos, profissionais educadores trabalhando essa questão, esse tema em sala de aula para amenizar um pouco o trauma que aquelas crianças ficaram de tanto que a televisão repetia o tempo todo, né? Então é isso. Outras teorias, a produção significante, pois embora possa não reproduzir um objeto real, é permeado de representações simbólicas, né? Aqui, no caso, a alucinação de um desejo inconsciente é relacionada aqui com o caso da Isabella Nardoni, né? Esse desenho, as crianças, elas falavam nessa dinâmica, elas falavam assim, o que a Isabela tá pedindo? Ela tá falando, por favor, papai, não faça isso. Socorro, mamãe, o papai vai me jogar da janela. Socorro, o bandido vai fazer isso. Então, assim, elas
tinham uma ideia do que a criança estava falando, né? E elas colocavam aquilo para fora e a psicóloga, de uma forma muito interessante, trabalhava aquelas emoções, aqueles sentimentos, de forma a amenizar o impacto, né, do trauma. Também, Clepared vai falar sobre imaginação criativa, pois as formas e as cores vão surgindo espontaneamente e materializando o conteúdo latente dos pensamentos, né? O intento do analista em significar objetos com base em conceitos próprios ou pré-definidos está mais para projeção do que para leitura, né? O desenho realizado é menos importante do que a associação livre e a liberdade de expressão vivenciados. E essas duas são menos importantes do que aquele que desenha. Então, o que eu quero dizer quando eu falo que o intento do analista em significar objetos com base em conceitos próprios pode ser mais uma projeção do que leitura? Porque quando você olha um desenho, como aquele primeiro lá, né, que eu mostrei e que eu vou revelar para vocês qual é a profissão da mãe no dia da aula, então quando você fala a respeito daquele desenho, sem ter um conhecimento, sem ter uma anamnese, na verdade você está usando de conceitos pré-definidos, coisas que você conhece, não daquilo que está no imaginário da criança. Então é importante que o leiturista do desenho infantil, ele não se precipite nisso antes, né? Porém, ele deve ouvir a criança que desenha, ou o adulto que desenha, para ele poder definir ali quais são as suas hipóteses, né? Dentro da linha investigativa, tá bom? Então, isso é bem interessante, para não fazer do desenho um objeto de projeção, tá bom? Senão acaba você falando de você. O desenho realizado ele é menos importante do que a associação livre, ou seja, não é você dar uma folha e falar assim, olha, como tem aquela historinha, né? Pega um lápis verde e vai desenhar uma rosa vermelha, com 3 espinhos e 2 folhas. Então você já disse o que a criança tem que desenhar. Ela não é impressora para você dizer o que ela tem que fazer e ela vai lá e faz. Então o desenho livre, ele é a expressão do sujeito, a expressão daquilo que está na cabeça dele. É como se ele estivesse tirando lá do fundo do seu baú, né? Lá do seu inconsciente, do seu subconsciente, do seu consciente, e colocando na folha de papel, uma forma de se expressar, uma forma de revelar sentimentos, emoções, seus pensamentos, uma forma também dele ensaiar, né? Tentar entender alguma coisa que aconteceu. Então, a associação livre ela é muito importante nisso. Então, o desenho, o comando ele precisa ser livre na maioria das vezes, mas isso não quer dizer que você não possa, depois de um tempo fazendo uma linha investigativa em relação aos desenhos, que você não possa, por exemplo, determinar um tema. Então você vai fazer a associação determinada, ou seja, você vai pedir à criança que se desenhe em determinado ambiente, por exemplo. Eu gostaria que você se desenhasse no seu quarto. O que você faz no seu quarto? O que você faz na sua casa? E lá na sua escolinha? Né? E quando você vai para o clube? Como que é lá no clube? Como que é lá na aulinha de balé? O que vocês fazem lá? Né? Então deixa a criança colocar ali no papel aquilo que está no top of mind, né? No topo da cabeça dela ali, que ela está lembrando, que é aquela coisa que marcou mais. Então é aquilo que ela vai lembrar e vai colocar no papel. Tá bom? E isso essas duas coisas é menos importante do que aquele que desenha. Então, a processo e ela tem que ter todo o espaço, todo o apoio, todo o incentivo para fazer o seu desenho, né? Então, qualquer leitura de desenho exige anamnese preliminar. Não existe isso de você pegar eu faço isso de modo didático, mas não com fim de oferecer algum parecer em relação a alguma pessoa. Às vezes me mandam um desenho ou outro. O que você acha desse desenho? Olha, aqui me parece isso, mas tem que investigar mais e tal, mas tem alguns indícios porque a gente já tem algumas dezenas, aí, centenas de desenhos acumulados onde algumas características se repetem com mais frequência
e as hipóteses coadunam, né? Aquela repetência dos desenhos, aquelas repetições parecer, né? Me parece, né? Me parece que fulano tem isso, ou passando aquilo, alguma coisa nesse sentido, né? Então, eu falei sobre aquela música do Toquinho, né? De aquarela, né? Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, no meio da linda gaivota voar no céu, né? Isso faz parte do repertório imaginativo da criança, tá bom? Então essa aqui é a primeira parte teórica que eu queria adiantar para a gente não tomar esse tempo durante a aula e a gente já partir para as fases do desenho infantil. Então a gente já vai começar a aula do sábado, o workshop no sábado, já com essas fases do desenho infantil, porque eu vou entender que já viram lá a parte teórica, tá? Então anote suas dúvidas que eventualmente eu posso abrir um espaço no início da aula para a gente poder tirar algumas dúvidas em relação, tá bom? E aí eu vou dar continuidade com as fases do desenho infantil, das garatujas, e aí nós vamos lá para os crescimentos dos desenhos e fazer uma analogia aí com as faixas etárias, tá bom? E aí é que é o bacana, né? E aí a gente vai começar a entrar na análise e perceber qual é o sentido dos desenhos, né? E o que a gente pode abstrair desses desenhos. Então, assim, ó, esse aqui é um caso de um desenho muito interessante, tá? Que a gente vai falar em sala de aula lá, tá bom? Então tem bastante coisa aí pra gente que vocês possam ficar assim bem afiados na arte da leitura do desenho infantil, tá bom? Muita experiência, muitos livros, muitas rapidamente aqui, ó, eu trago para vocês as referências e indicações bibliográficas, tá bom? Que ó, material bem rico. Então assim, é bastante estudo, tá? Além do material que eu ofereço também na página, algum desses materiais aqui tem muito mais, tá bom? Então quem tiver o desejo de aprofundar seus conhecimentos, com certeza vai ter material bastante aí e eu vou dar um suporte de pelo menos 30 dias aí para vocês que estão fazendo o curso, ok? Nos vemos no sábado então. Um grande abraço.